Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. É um prazer estar aqui de volta mais uma vez no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E nesse quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o material proposto pela CPAD, cujo tema é a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Está sendo uma bênção meditar nos princípios da palavra de Deus apresentado no livro do profeta Ezequiel, que ele testemunhou a degradação moral, social e espiritual de Israel e, consequentemente, o juízo divino. Então, nós estamos neste trimestre aprendendo com os erros daqueles que vieram antes de nós, para não cometermos os mesmos erros. E dando prosseguimento, hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Leitura bíblica encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 34, versos de 1 ao 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. E degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacento as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Na presente lição, nós vamos compreender que nunca foi do propósito de Deus encobrir os desvios de caráter entre a liderança, fosse esta religiosa, política. Sempre Deus deixou escancarado o desvio de caráter de pessoas que estavam liderando. Os bons e os maus líderes em Israel,
eles estão descritos ao longo de toda a história bíblica. Agora, aquele que exerce a liderança escolhe qual modelo vai seguir. Se o modelo, como foi Moisés e Davi, que foram sinceros com Deus, ou então o modelo daqueles que se perderam, como foi o sacerdote Eli, como foi Jezabel e Acabe, como foram os maus pastores, os líderes da nação nos dias do profeta Ezequiel. Agora, independente de qual seja a escolha, estas escolhas irão acompanhá-los por toda a eternidade. É por isso que eu e você somos chamados por Deus para seguir os bons exemplos. E quanto aos maus exemplos, nós oramos e intercedemos por esse. Mas, todavia, nós já vamos nos posicionar por sermos verdadeiros e sinceros com Deus. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Sobre o rebanho. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar um pouco das características, literalmente, das ovelhas. É um animal foi muito criado em Israel, pastoreado pelos pastores, aqueles que cuidavam das ovelhas. Tratava-se de um animal muito dócil, amedrontado, que não tinha sequer capacidade de se defender. Por esta razão, Deus usa a linguagem do pastor ou da ovelha para se referir à relação de cuidado, de proteção, de amor de Deus para com o seu povo. Ovelhas. Era muito comum entre o povo de Israel o pastoreio de ovelhas, né? Por se tratar de um animal dócil, a relação entre o pastor e a ovelha, irmãos, era aquela quase que, vamos dizer assim, paternalistas. Por diversas vezes Deus se valeu desta interação entre a ovelha e o seu pastor a fim de comunicar o seu amor para com o seu povo. Em Israel havia a criação de ovelhas. O ser pastor não estava entre as profissões mais remuneradas ou mais bem vistas. Na verdade, era um trabalho muito humilde, muito simples, como foi o caso de Davi, que ele era pastor de ovelha. Moisés também foi pastor de ovelha. Então, era muito comum ter esse gado, ter esse rebanho de ovelhas. Esse animal era um animal de fácil trato, manso, submisso, a sua lã produzia roupas, produzia, vamos dizer, riquezas, material para que aquelas famílias pudessem subsistir. Então, a relação do pastor para com as ovelhas era uma relação tanto assim que paternalistas. O pastor ele tinha que acompanhar a ovelha, levá-la para pastorear, levá-la para beber água, protegê-la dos perigos. Então, esta relação do pastor com as ovelhas em Israel foi usada por Deus para tipificar, para que eles pudessem entender como era aproximadamente a relação de Deus para com o seu povo, tá bom? Sobre isso que nós vamos falar mais um pouco à frente dos cuidados do pastor com a ovelha. Natureza. A natureza da ovelha, irmãos, é marcada pela submissão e pela mansidão. São duas aí características marcantes das ovelhas no seu trato, no seu relacionamento com o pastor. Elas não sabem se defender dos lobos, dos leões, dos ursos, dos predadores. Daí a razão dos cuidados dia e noite por conta daquele que está pastoreando estas ovelhas. A visão da ovelha e a audição, elas não são das melhores. E por esta razão o pastor deve estar sempre por perto, porque elas podem se dispersar a qualquer momento. Então a natureza da ovelha, por isso que Jesus usa aquela linguagem que coloca lá os bodes de um lado e as ovelhas do outro. As ovelhas, ela tipifica, ela é um símbolo de mansidão e submissão. O bode não.
O bode não, os cabritos também não, eles fogem. Quem vai pastorear os cabritos sofre muito, porque eles correm para um lado, correm para o outro, não obedece facilmente. Já a ovelha, primeiro ela conhece a voz do pastor. Se uma outra pessoa chamar por elas não atendem, porque a visão dela e a audição, não são das melhores, mas só tem uma coisa, elas conseguem reconhecer a voz do pastor quando ele está próximo dela. E elas carecem de proteção dia e noite, principalmente à noite, quando elas estão sujeitas a ataques de animais ferozes, como o leão, como o urso, como os lobos, tá certo? Então, essas ovelhas, elas necessitavam de cuidados. Elas não tinham como se defender contra os predadores, contra os ataques, tá bem? Daí a relação do pastor para com as ovelhas teria que ser uma relação de amor, de afeto, de cuidado e de proteção. O rebanho. Israel e a igreja, eles são representados na Bíblia como o rebanho de Deus, ou seja, isso diz respeito à interação entre Deus e o homem, aqueles que acataram, ouviram a voz de Deus. No caso aqui, Israel e a igreja. Jesus, ele é o bom pastor. Ele se relaciona com seu rebanho em caráter coletivo e em caráter pessoal. Ele sabe quais são os seus temores e as suas necessidades. Aqui, quando nós falamos do rebanho, nós estamos falando aqui da coletividade, tá bem? Estamos falando de muitas ovelhas. Então, Israel e a igreja são apresentados na Bíblia muitas vezes como um rebanho, como aqueles que têm o pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Ele está conduzindo a igreja e durante a grande tribulação, Israel se converterá ao Senhor. Então, quando Deus fala dessa interação, chamando o seu povo, chamando a igreja de rebanho, é porque Deus se coloca na posição do pastor, que protege, que cuida, que dá alimento, que dá o pasto, que conduz as águas aos pastos verdejantes, a fonte das águas, que protege dia e noite. Então, ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se relaciona com as ovelhas dentro do caráter da coletividade, mas ele também se relaciona dentro do caráter da individualidade, porque ele sabe o que a ovelha precisa, o que a ovelha passa, o que os temores da ovelha e quais são as suas necessidades. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Os pastores. Este termo, no livro de Ezequiel, ele tem uma conotação de caráter religioso, mas em Israel, a política e a religião sempre andavam juntas. E é por este motivo, ou por esta razão, que a mensagem dizia respeito a todos os líderes religiosos e políticos da nação. Quando a gente vai ler o profeta Ezequiel nesse texto da profecia, dá a impressão que ele está falando somente para pastores, líderes religiosos. Mas não, ele está falando ali também para os líderes políticos, os líderes do magistrado da nação. Então, está se dirigindo a um grupo específico de pessoas que exerciam um papel de liderança, pessoas que tinham notoriedade na sociedade. E este termo, o pastores, ele se aplica aqui aos juízes, aos anciãos, aos sacerdotes, a todos que exerciam liderança em Israel. Então Deus não está falando, não é somente um discurso religioso. Deus está falando aqui de um discurso político também. Deus está falando aqui também com os magistrados, tá bem? Então, quando você lê isso aqui, você vai compreender que esses pastores não são literalmente pastores que cuidavam da ovelha lá no campo, mas eram pessoas que deveriam cuidar do rebanho, alimentar o rebanho, suprir as necessidades do rebanho, no caso o povo, e eles não o faziam.
Sobre os pastores infiéis. Quando nós vemos aqui nesse segundo tópico, os pastores infiéis, eles são justamente a nata da sociedade. Eram os reis, os monarcas, eram os anciãos, os magistrados, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Todos eles foram tratados por Deus como infiéis, aqueles que não estavam cumprindo com a missão que lhes foi confiada. Sobre isso nós vamos falar nesse tópico. O pastor de ovelhas. Toda sociedade, independente de qual ela seja, ela carece de uma liderança forte e justa, que dê a devida atenção às demandas deste povo. Moisés e Davi foram grandes estadistas da história. Eles lideraram o rebanho de Deus com amor, zelo, justiça e exemplo de abnegação. Então nós vemos aí a questão do papel do pastor de ovelhas. Aqui, quando nós fazemos essa conotação do pastor, seria aqui no papel, nesse momento nós estamos falando aqui de uma espécie do estadista, ou seja, um chefe de estado. Então toda sociedade, toda nação organizada, ela vai necessitar de uma liderança forte e justa, que vai suprir, que vai atender todas as demandas dessa sociedade, seja alimentação, segurança alimentar, segurança contra ataques, guerras vindas de outras nações, oportunidades de emprego, saúde, ou seja, são várias as demandas que uma sociedade, que uma nação tem. Então daí a importância de de um estadista, um chefe de Estado, que ele faça isso motivado pelo patriotismo, pelo amor e por compreender que Deus o colocou ali para conduzir aquele povo. Então, nesse sentido, Moisés e Davi, eles são tidos como os dois grandes estadistas da história, aqueles que não acreditam na inspiração da Bíblia, mas reconhecem que Moisés, ele foi um grande estadista que tirou um povo do cativeiro no Egito e conduziu esse povo pelo deserto de uma forma sobrenatural. Davi, ele foi um dos maiores estadistas, chefes de estado do seu tempo, talvez o maior da história de Israel, perdendo somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto Moisés como Davi, eles legislaram, eles estiveram à frente, cuidando deste povo, do povo de Deus, eles estavam na condição de pastores. Eles o fizeram com amor, com zelo, com justiça e exemplo de abnegação. Eles viveram com integridade, muito embora tanto Moisés como Davi tenham tido lá os seus problemas de caráter pessoal, mas enquanto chefes de Estado, eles são um modelo a ser observado. O que os governantes faziam? Nós vamos entender o seguinte: lá em Israel, o sistema religioso e político, eles eram os poderes supremos em Israel, que havia saído fora da direção de Deus. Esses poderes, eles estavam alinhados de forma a serem os únicos protegidos e favorecidos pela lei. E o padrão de vida desta liderança, desses governantes, contrastava em muito com a miséria e a fome que imperavam sobre o povo em Israel. Então, o que nós vemos ali são muitos elementos próprios que nós estamos vendo aqui. Antes de Deus trazer o juízo, Deus já havia usado os profetas para declarar abertamente, expor acerca das injustiças sociais que ocorriam ali em Israel. Então, o sistema religioso, o sistema político e o sistema jurídico, eles eram os poderes supremos
supremos ali em Israel. O sumo sacerdote, o rei e os juízes, os anciãos, os magistrados, eles eram a nata da sociedade. E eles estavam tão pareados, tão alinhados, de forma que somente eles eram protegidos pela lei e favorecidos pela lei. Olha que nós vemos elementos aí muito parecidos com o que nós vemos aí no Brasil. Um poder sobressaindo sobre o outro, um poder conhecido abertamente por nós brasileiros como o centro da corrupção no Brasil. Nós vemos aí uma eleição questionável acerca do seu resultado e o poder jurídico querendo se impor sobre toda a vontade popular sobre a nação. Então nós vemos aí esses mesmos elementos. Esses poderosos lá em Israel, só eles que usufruíam da lã, da gordura, eles usufruíam de tudo que a nação podia produzir. Mas o povo mesmo vivia na miséria, vivia em aperto, vivia em dificuldade. Então, meu amado, eu vejo aqui muito claramente o mesmo sistema lá nos dias de Israel. E os profetas denunciaram estas questões de injustiça social. Então, tanto os líderes religiosos, os líderes políticos e o magistrado, eles representavam o poder supremo. E ninguém podia ir contra eles. Eles viviam no luxo e o povo padecia o bucho. O que os governantes não faziam, as lideranças políticas em Israel deveriam propiciar uma qualidade de vida elevada para o povo. Mas o que se percebia, o que se podia ver, eram as injustiças sociais, um povo ferido, um povo fraco e desacreditado em relação aos seus governantes. Observa, o que os magistrados faziam, os governantes faziam. Eles se pastoreavam a si mesmos. O que isso queria dizer? Era um sistema pareado. Nós já falamos dos 3 poderes ali. Agora nós vamos ver sobre a ótica das pessoas. Essas lideranças, estes pastores, o poder político, o poder religioso e o magistrado, eles foram colocados por Deus para estabelecer a ordem, para estabelecer a harmonia na nação. Eles tinham a responsabilidade de propiciar às pessoas uma qualidade de vida, meu irmão, elevada. Saúde, segurança alimentar, segurança, oportunidades, ou seja, as pessoas poderiam viver uma vida abençoada, uma vida tranquila. Mas esses líderes, esses pastores que eram os cabeças, os líderes, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam cuidando somente de si mesmo, da panelinha do grupinho fechado. Mas o que nós vemos ali em Israel? Injustiças sociais, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O filho do rico desfrutando do bom e do melhor e o filho do pobre padecendo aperto, padecendo dificuldade. O povo estava ferido, o povo estava machucado, fraco e desacreditado em relação aos seus governantes, porque eles deveriam cuidar do ferido, do fraco, do desgarrado, daqueles que haviam se perdido, e eles não estavam nem aí para os apelos, para os clamores populares, porque não havia nenhum poder que pudesse mudar o status quo, a condição na qual eles se encontravam. Eles se achavam verdadeiros supremos, que nada e ninguém poderia abalar aquela condição e aquele sistema corrupto, mas Deus diz que iria arrancar dali os seus pastores corruptos. As ovelhas dispersas. Literalmente, em Ezequiel, o texto se aplica à tribo de Judá, mas seu alcance vai muito além e abrange o reino do sul,
Primeiro reino que foi para o cativeiro, que estava no cativeiro assírio. Agora, nós precisamos compreender, irmãos, que esta profecia, ela tem o seu caráter escatológico, pois ela fala dos judeus dispersos que serão reunidos em Jerusalém perante o Senhor Jesus. Então, estas ovelhas dispersas já se encontravam uma parte lá na Babilônia, no caso de Ezequiel, e a primeira leva que havia sido levada. Havia também o grupo do Reino do Norte, que era o Reino do Norte, na verdade, que foi levado para o cativeiro assírio e que lá se encontrava. Mas também esta profecia, ela diz respeito a tempos futuros, é uma profecia com alcance escatológico, porque quando Jesus estabelecer o seu milênio, ele vai agrupar, ajuntar em Israel, em Jerusalém, todos os judeus dos 4 cantos da terra. E nós estamos vendo nos nossos dias esta profecia se cumprir. Desde o ressurgimento do Estado de Israel, os judeus estão voltando para Israel, para Jerusalém, conforme a profecia declarada nas Sagradas Escrituras. Nós somos a testemunha, nós somos a geração que testemunhou o ressurgimento de Israel e o retorno desse povo para a sua terra de origem. Então nós vamos ver aí que muita coisa vai acontecer e essas ovelhas dispersas diz respeito não somente o Israel, mas espiritualmente diz respeito àqueles que estão talvez distantes, que serão um dia alcançados pela graça do nosso Deus. Sobre o bom pastor. Falar sobre o bom pastor é falar das suas qualidades, das suas virtudes. Deus ali falou dos maus pastores, dos maus líderes, dos péssimos líderes. Quando um líder corrupto, se tiver uma fama então de ladrão, não há como esperar alguma coisa boa. Mas nós vamos falar aqui da qualidade do bom pastor, porque dos maus o texto já apresentou e nós já discorremos. Vamos falar das qualidades aqui do bom pastor. A reação divina contra os maus pastores. Por eles perverterem o juízo e por conta do abuso de poder, o Senhor retiraria a liderança corrupta e colocaria outra. Agora, esses novos líderes julgariam a nação com patriotismo, justiça e retidão, o que foi o caso, por exemplo, de Neemias. Mas nós precisamos compreender que esta profecia tem seu caráter escatológico. Qual foi a reação de Deus? Bem, a primeira reação de Deus, irmãos, falou o seguinte, tem uma banda podre, se corrompeu, se perdeu, como um câncer. Então Deus iria tratar, arrancar aquela parte podre e introduzir no outro tempo, veja só, Deus não arrancou toda a liderança podre e já foi colocando outro no lugar, não, foi todos para o cativeiro, porque o povo também havia se corrompido. Então Deus enviou para o cativeiro toda aquela liderança, os poderosos, arrogantes, soberbos, prepotentes, e Deus colocaria uma outra. Agora os pobres, aqueles que não tinham muito recursos, esses tiveram o direito de ficar na terra. Agora, quanto os ricos e poderosos, esses foram realmente para a Babilônia. Então, os novos líderes que Deus prometeu, e darei-lhes pastores segundo o meu coração, ali nós vamos compreender que essa palavra ela tem duplo cumprimento. Primeiro, líderes ou pastores segundo o meu coração. Nós vamos ver, por exemplo, Neemias. Neemias, ele veio com um fervor, um zelo de Deus fora do comum, irmão. Nós vamos ver Esdras, nós vamos ver Zorobabel, então nós vamos ver vários homens que Deus levantou quando Israel saiu do cativeiro e retornou para Jerusalém. Homens que usaram de patriotismo, amor, visão de coletividade, despertou em todos o senso de patriotismo, o orgulho de serem judeus, o orgulho de fazer parte do povo de Deus. Ele conseguiu despertar no povo patriotismo, senso de justiça e de retidão. Neemias, ele abriu mão de salários, de vantagens,
para fazer a obra de Deus. Ele não enriqueceu, mas ele, do salário dele, da renda dele, ele investiu na obra de Deus. Agora nós vamos compreender que esta profecia, ela vai se cumprir na sua totalidade dentro do tempo de Deus. Por isso que esta profecia, que os darei pastores segundo o meu coração, ela vai se cumprir literalmente dentro das profecias escatológicas, dentro do período do milênio. Aí é um tema para um outro estudo. Jesus, o bom pastor. Nós compreendemos, irmãos, que todas as profecias do Antigo Testamento, elas têm pleno cumprimento na pessoa de Jesus. O pastoreio de Jesus vai muito além dos limites de Israel. Por quê? Pois com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, ele adquiriu o direito de ajuntar suas ovelhas nos 4 cantos da terra, e todas estas ovelhas conhecem a sua voz. Jesus, ele é o bom pastor. Isso aqui está mais que claro. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nesta relação, nesta interação, em Israel, o verdadeiro pastor, se for necessário, ele enfrentava um lobo, enfrentava um urso, enfrentava o perigo, enfrentava o leão. Quando nós vemos Davi enfrentando o urso, enfrentando o leão, nós vemos ali o que é coragem para fazer o que precisa ser feito. Colocou a vida em risco. Então ele fez isso movido pelo Espírito de Deus. Então Jesus, ele é o bom pastor, que ele não somente derramou seu sangue, ele morreu, literalmente morreu, para o quê? Alcançar o seu rebanho. Ele se colocou na linha de ataque, ele se colocou entre o rebanho e as bestas feras. Ele morreu por conta dos nossos pecados, veio sobre ele todo o peso da justiça de Deus. Então, o pastoreio de Jesus, irmãos, ele engloba tanto Israel como também a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela é constituída dos crentes de todos os tempos e de todas as eras, porque Jesus, com seu sangue, ele adquiriu o direito de buscar as suas ovelhas nos 4 cantos da terra, de todos os povos, nações, tribos e línguas. Este é o bom pastor que tem um grande rebanho. O pastor cristão. Pastor, primeira coisa, não é profissão, é uma vocação. Muitos são curados, protegidos e salvos pelo pastor, mas ele, enquanto pastor, não busca os seus próprios interesses, senão os interesses de Deus. O verdadeiro pastor tem em Cristo o seu referencial de caráter, princípios e valores. Quanto aos maus pastores, estes não agem assim. Nós precisamos compreender, irmãos, que sobre a ótica divina, a igreja não forma pastores. A igreja, ela reconhece que determinadas pessoas têm uma vocação, uma chamada para pastorear. Então, é muito mais do que uma mera chamada, é uma vocação. Então, ser pastor não é uma profissão, é uma vocação. O pastor, muitos passam na mão do pastor, muitos são curados, protegidos, salvos, transformados, restaurados, são enriquecidos até espiritualmente. Mas o pastor verdadeiro, ele nunca busca os seus próprios interesses no sentido de enriquecer, de fazer fortuna, por se valendo do evangelho, mas ele enriquece a muitos com o conhecimento de Deus. O verdadeiro pastor, irmãos, ele tem em Cristo o seu referencial de modelo de conduta, ética, valores e princípios. Agora, já os maus pastores, aí eles não agem desta forma. Eles veem o pastoreado, o ser pastor, como uma profissão. Eles não curam ninguém, eles deixam pessoas doentes, eles não protegem ninguém, colocam as pessoas em perigo. Então, o mau pastor, nós já vimos aí no decorrer de
todo estudo. Então vamos valorizar essas pessoas que têm esta vocação, que têm essa chamada. Se você tem um pastor, ore por ele, é um homem de Deus, abençoe a vida dele, abençoe o ministério, a família, seja um crente verdadeiro que soma com ele no ministério, porque ser pastor, irmãos, é primeiro um privilégio, mas também uma responsabilidade terrível. Eu não sou pastor e não tenho entendimento que um dia eu vá ser. Isso depende de Deus. Mas até aqui eu tenho esse entendimento que não sei, que não sou e que não pretendo ser, tá bom, meu amado? Mas é Deus que decide isso. Meu irmão, encerramos aqui mais uma ministração. Esses poucos minutos realmente são pouco tempo para nós expormos aqui este saber, estas informações, esse conhecimento. A minha oração é para que o Espírito de Deus complete no seu preparo, no seu conhecimento, muito além daquilo que nós apontamos aqui. Se você desejar possuir esse slide em PDF, sempre tem o número do meu telefone, do meu WhatsApp no final do vídeo. Você pode anotar, você pode me mandar mensagem e eu vou te orientar. Eu compartilho esse material semanalmente com aqueles que compreendem que esse projeto é de Deus e nos ajudam para prosseguir nesta missão de ensinar. Se você deseja esse material, entre em contato conosco, eu teria o prazer de falar com você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ensina-nos a ser verdadeiros, fiéis. Ensina-nos, ó Pai, enquanto líderes, ser pastores, cuidar do Teu povo, cuidar do rebanho, ainda que não tenha aplausos, ainda que não tenhamos sucesso humanamente falando. Mas nós tenhamos a consciência limpa, que nós estamos cumprindo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Abençoa o Teu servo e Tua serva que estará ministrando esta lição. Abençoa a nação brasileira. Coloca, meu Deus, pastores, líderes, ó Pai, no poder político, no poder religioso, no poder judiciário, meu Deus, legislativo, nas forças armadas. Homens, ó Pai, de bom coração, que desperte nessa nação senso de patriotismo, de liderança, de zelo e de exemplo que vem influenciar esta geração. Assim te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Se houver arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas, em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus abençoe e até a próxima oportunidade.